Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã que estamos juntos em oração, pela palavra, né? É um tempo precioso, né? De disciplina espiritual, de oração, de devoção, né? E eu quero convidar você nesses minutos iniciais para estar comigo aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Estamos lendo a palavra, né, com uma comunidade, com uma irmandade, né, que decidiu acordar cedinho todos os dias, né, para priorizar o estudo bíblico. É o tempo que temos, né, e temos feito esse horário para não falhar. Então eu quero convidar você todos os dias, né, coloque ali, na medida do possível, né, estarmos lendo a palavra juntos. Estamos lendo a Bíblia de forma cronológica, né? Então, estamos lendo o livro de Reis, Crônicas e Jeremias, né, ao mesmo tempo. E aí, de vez em quando, a gente dá um pulinho ali num salmo ou outro que foi ministrado naquela época. Então, quero convidar você para estar conosco. E hoje nós vamos iniciar um novo livro, que é o livro de Jeremias, né? Vamos entender esse profeta. Ontem, nós fomos ministrados pelo profeta, né, Sofonias, né, que está decretando o fim das nações, né, e chamando o povo ao arrependimento, dizendo, né, que os remanescentes, né, que ele estaria com eles, que ele ajudaria aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor, né, e nós fizemos um link sobre a volta do Senhor, né, o Senhor, ele nos chama ao arrependimento, porque virá o dia de grande tribulação, de grande luta, Godoy, e nós devemos estar com o Senhor. Irmã Helena, né, Ari, nós precisamos estar firmes com o Senhor, né? Porque esse é a vontade do Senhor. E vamos ler, irmãos, um pouquinho aqui de Jeremias. Amém, meus filhos, oh glória! Adriano, Regiane, Cauane, Kaique, família abençoada. Meus irmãos, Jeremias, ele é considerado, né, quando você estuda, né, você já deve ter ouvido isso, um profeta chorão, né? E ele é considerado o profeta chorão por causa do seu sofrimento, né? Da palavra profética que ele traz, né? E a palavra profética de dor, né? Então ele passa também por bastante dificuldade enquanto está profetizando, né? Diante dos reis de Judá, e ele profetizou por 40 anos. Perdão, meus irmãos. Ele profetizou por 40 anos. Durante seu ministério, né, ele viu Judá sendo levado para o cativeiro, irmãos. Então, nós vimos vários profetas dizendo, ele também foi um que profetizou, mas no seu tempo, foi o tempo que o povo de Judá foi para o exílio. Israel já estava no exílio, né? Então lembra, tribo do norte, tribo do sul. Israel, as 10 tribos já haviam sido levadas pelo reino da Síria, e agora Judá, que tinha sido preservada para que visse o que aconteceu com Israel e temesse ao Senhor. Agora, né, momentos depois de Jeremias, também serão levados para o cativeiro. Mas, antes disso acontecer, irmã Rosa, Allan Kardec, Sandro, Deus tem uma mensagem para eles, né? Deus tem uma palavra para eles, e é isso que eu quero ler com os irmãos. Jeremias 1:3, ele vai dar o resumo de quem é Jeremias, né? Então, sempre que os irmãos quiserem entender em que momento aquele profeta está, são nos primeiros versículos, né, o escriba ali provavelmente que ajudou Jeremias, né, que era uma função na época. Então as pessoas não eram letradas, a maioria eram analfabetas, mas havia ali uma pessoa dentro do reinado que era responsável por escrever, né, e provavelmente era isso que Jeremias tinha ali. Aí ele começa dizendo, olha, 1:3. Estas são as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes na cidade de Anatote, na terra de Benjamim. O Senhor lhe deu esta mensagem do 13º ano do reinado de Josias. Olha a importância, ó. Ele está dizendo quando foi, no reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Também lhe deu outras mensagens durante todo o reinado de Joaquim, filho de Josias, e o rei de Judá, rei de Judá, até o 11º ano do reinado de Zedequias, outro filho de Josias. Em agosto daquele ano, o povo de Jerusalém foi levado para o exílio. Então, o texto já crava quando aconteceu e quais foram os reis que ele
durante qual reinado ele profetizou. Nós já lemos lá em Reis, né, o que aconteceu. Josias morre na batalha, seu filho vem, aí o rei do Egito mata, o faraó do Egito lá mata ele, e aí coloca Joaquim como rei no lugar, e ele já está dizendo aqui em que período Jeremias profetizou. Então, irmãos, esses primeiros detalhes são importantes para nós se situarmos na história. Então, primeiro ponto é entender o conceito, o momento histórico, para você não se perder. Quando está lendo a Bíblia, fala, meu Deus, mas eu já não entendi, isso aqui é agora, foi há 1 ano, 2 anos atrás, 500 anos atrás, durante Jesus. Não, então você consegue se basear por causa dos reis que estavam durante aquele período, né, reinando, e por causa dos escribas que escreviam. Jeremias agora, Yolanda, irmã Maria José, Márcia, ele recebe uma palavra profética para a sua vida. Olha só, o contexto da época era Josias, que tinha feito uma reforma, tirado os postes de ídolos, né? E assumido o reinado, falando, olha, vamos temer ao Senhor. E aí o Senhor dá uma palavra para Jeremias, e vamos ler a palavra. Ó. Jeremias 1, 4, 10. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formar no ventre da sua mãe, antes de você nascer. E o separei e o nomeei para ser o meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga, sou jovem demais. Pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do meu povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu sou o Senhor e falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações, reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Deus está chamando, irmãos. Deus agora vem e está chamando Jeremias. Numa época em que a palavra, irmãos, era revelada através do profeta, porque ele era, né, quem levava a palavra de Deus ao povo. Deus agora está chamando ele para isso, está dizendo, olha, eu estou te chamando, né? E nós precisamos fazer uma análise com a nossa vida, irmãos, porque Paulo vai dizer que também Deus nos predestinou e nos chamou desde o ventre da nossa mãe. Você, irmãos, foi escolhido por Deus. Você não está aqui à toa. Deus escolheu você. Deus te chamou. Deus te predestinou para ser filho dele, né? A palavra diz, irmãos, também que nós somos embaixador. O que é um embaixador? É aquele que vai para uma terra que não é tua representar o seu reino. E, irmãos, nós não somos daqui, irmãos. Nós podemos até colocar lá na nossa certidão brasileiro, né? Mas da nossa nacionalidade. Mas nós não somos daqui, irmãos. Nós somos dos céus. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos, irmãos. Porque Deus é poderoso, né? Nós não somos daqui, nós somos de outro reino. E isso tem que entrar no seu coração, porque a sua atitude muda. Quando você compreende, irmãos, que logo, logo você vai voltar para casa, como nós já estudamos em algum momento, né? Então se encha de fé. E aqui Deus estava dizendo assim para ele, olha, não importa a sua idade, isso mesmo, Cris, nós somos peregrinos. Não importa a sua idade. Não importa, irmão, se você é idoso ou se você é jovem, irmãos. Vai e faça aquilo que Deus está enviando e não tenha medo. É isso que Deus estava dizendo. Não tenha medo. Muitas vezes, irmãos, o medo nos limita. Roger, o medo nos limita, sabe? A gente está aqui, Deus está mandando a gente ir lá, irmãos. Sabemos que somos embaixadores, somos chamados para pregar, para anunciar. E aí, irmãos, nós ficamos com medo. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas e se a pessoa não me receber? Ah, e se a pessoa brigar comigo? Irmãos, não tenha medo. Avance na autoridade que Deus está te dando, sabe? Vai, pregue o evangelho, porque para Jeremias Deus estava dizendo assim, ó, vá que eu vou te colocar diante de nações, você vai pregar, você vai falar. E para nós Deus disse a mesma coisa quando Jesus está subindo aos céus. Ele disse, vai, pregue o evangelho a toda criatura, anuncie, sabe, cure os enfermos, ore, sabe, anuncie o tempo aceitável do Senhor, batize com autoridade. E nós temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade é minha e sua, irmãos. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Irmãos, estar aqui 6 horas da manhã, alguém um dia falou, mas ninguém vai acordar 6 horas da manhã para vir aqui, sabe?
E eu já tenho testemunhas, irmãos, do que Deus fez, mas Deus falou isso comigo. E eu estou aqui com 20 pessoas, e eu estou aqui com vocês, orando, falando, anunciando. Deus tem colocado algo no seu coração. Talvez é diferente, mas faça. O que Deus falou para você fazer? É na faculdade? É uma célula na faculdade? É na onde? É no seu prédio? É chamar a sua vizinha para tomar um café com você? Faça aquilo que Deus mandou. É no seu trabalho. É orar pelaquela sua amiga de trabalho, falar para ela, eu quero falar com você. E orar por ela. Irmãos, Deus vai te dar a estratégia, mas não tenha medo. Faça o que Deus mandou você fazer. Amém, meus irmãos? Era isso que Deus estava, era essa mensagem que Deus estava dando para Jeremias. E o Senhor mostra aí, passa a mostrar em visões para ele o que vai acontecer. Né? Deus começa a dar visões, dizendo para ele, olha, você vai ver uma panela. E a panela, quando ela estiver aquecida, significa que o reino do norte vai vir aqui conquistar Israel. Você vai ver uma amendoeira, né? Ela vai crescer, mas isso significa que é eu que estou com vocês. E aí ele pronuncia um julgamento. Vamos ler aqui, ó, o 16. Pronunciarei julgamento contra meu povo por toda a sua maldade. Então Deus está dizendo, olha, eu vou fazer isso. Por terem me abandonado e queimado incenso para outros deuses. Adoram ídolos que fizeram com as próprias mãos. Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhe tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles. Senão o farei parecer medrosos diante deles. Olha o que Deus está dizendo, irmã Helene Cris. Olha, eu vou dar palavras de exortação. Não tenha medo. Não tenha medo, está dizendo para Jeremias. Vai. Irmãos, Deus não disse que seria fácil para nós também. Deus disse que nós teríamos lutas e tribulações. Deus disse que nós passaríamos por aflições. Mas no final do mesmo verso ele diz assim, ó, mas tenha bom ânimo. Então, meu irmão, não fica falando assim, quando eu vim para a igreja parece que as lutas aumentaram. Não, irmão, é luta que todo mundo vai ter mesmo. No mundo nós vamos passar por isso. Por quê? Porque o mundo, irmãos, já está dominado pelo maligno. Agora, o que nós somos, irmãos? Nós somos a esperança. Porque temos o evangelho, irmãos. Não somos a esperança em nós mesmos. Nós somos a esperança porque temos a palavra da verdade. Entendemos a palavra, recebemos desde o ventre da nossa mãe. Recebemos a palavra, irmãos. Os nossos olhos foram abertos para a palavra. Então, se você foi chamado por Deus, seus olhos foram abertos para esse entendimento, o que cabe você? Olhar e esperar a morte, irmãos, falar assim, cada um que se vira. Não, sendo que Deus te chamou. Não, irmãos. Vamos fazer como Jeremias. É uma voz que clama no deserto. É uma voz solitária às vezes, irmãos. Talvez você é a única voz da sua família. Mas Deus colocou você aí como voz. Vai lá e pregue. Vai lá e anuncie. Vai lá e diga aquilo que precisa ser falado. Coloque ânimo. Coloque vida sempre fiel. Porque Deus nos chamou para isso. Amém, meus irmãos? Agora, irmãos, Deus está questionando através do profeta o povo. Agora chegou a hora. Ezequias vai com a palavra e Deus vai questionar o povo. Preste atenção. Jeremias 2, 4 e 8. Ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó, e todas as famílias de Israel, assim diz o Senhor. Que defeito seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Olha o questionamento. Que defeitos eles encontraram em Deus? Foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram onde está o Senhor, que tirou do Egito em segurança e conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra seca e de densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa? E quando eu os trouxe para uma terra fértil para desfrutar sua fartura e coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram a minha terra e corromperam a herança que lhe tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor? O que ensinavam a minha lei, não deram atenção, os governantes se voltaram contra mim, os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás dos ídolos inúteis. Olha só, Roger, Alcanja, Deus está questionando o povo. Olha, vocês não viram a bondade que eu fiz com vocês? Como eu protegi vocês durante o caminho do deserto? Vocês não viram a terra que eu levei vocês? Deus está trazendo a memória. Fazia anos que isso acontecia, mas Deus está trazendo a memória. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, irmãos, para não cair no mesmo erro, né? Para não pegar as coisas que Deus fez e atribuir a outros deuses como o povo de Israel fez. Sabe? Achar, irmãos, que aquilo que Deus nos protegeu e nos cuidou, e você só ficou, né? Então vamos lá, Deus...
Deus abençoou, te deu uma cura, só que em algum momento você vai lá e acha que foi a simpatia que foi a solução. Você acha que foi, e eu vou aqui falar com muito respeito, mas você acha que foi o banho de arruda que você tomou que resolveu. Às vezes pegamos aquilo que Deus nos fez, irmãos, e atribuímos, irmãos, a outras coisas. Irmãos, nós sabemos hoje quem foi que fez. Então, preste honra ao Senhor. Preste glória ao Senhor. Nós não podemos, irmãos, mudar o nosso comportamento, né? Por causa das estações, dos momentos. Nós precisamos reconhecer o sacrifício da cruz, irmãos. Por quê? Porque quem crê no Senhor Jesus é salvo. Mas quem não crê, a Bíblia diz, você já está condenado, irmãos. Então nós não podemos achar que a salvação vem de outra forma. Você não pode achar que a bênção que você está vivendo e desfrutando hoje, da sua família, dos seus filhos, sabe, da sua casa, veio de outra forma a não ser pelo Senhor. Porque senão você está construindo um altar, um ídolo a você mesmo. A palavra é dura, irmãos. Olha isso, olha a palavra de Jeremias, no verso 11 e 13 do capítulo 2. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros? Mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Palavra dura, irmãos. Nós somos às vezes assim, irmãos. Sabemos que é Deus, irmãos. E às vezes colocamos Deus no segundo lugar. Não ponha Deus em segundo lugar na sua vida. Às vezes eu escuto, irmão, pessoas falando assim: agora eu preciso me dedicar mais ao trabalho. Irmãos, como se o trabalho e Deus fossem duas coisas no pé de igualdade. Agora eu preciso me dedicar mais à minha família. Como se a família e Deus estivessem em pé de igualdade. A família que você tem foi Deus quem te deu. O trabalho que você tem foi Deus quem te deu. Então nós precisamos render glória a Deus sempre. Deus, ele não quer, irmãos, ele não está criando concorrência. Pelo contrário, ele quer que você reconheça que o que você tem, que a vida que você tem, que a paz que você desfruta, que a saúde que você tem é glória e graças ao Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ler esse texto e aplicar na nossa vida. Porque senão, irmãos, nós vamos só lendo como um texto histórico. E aí você não vê a revelação de Deus para mudar o nosso caminho através da palavra. Você está entendendo o que Deus está falando? Irmãos, não abandone o Senhor. Não abandone as suas ordenanças, né? Jeremias está mostrando, irmãos, que Israel fez alianças que não resolveram. Às vezes temos alianças que não resolvem, Roger. Às vezes, irmãos, tomamos atitudes que não resolvem. Eles eram alianças com outras nações que não resolveram. O povo continuava adorando a Baal, outros deuses, né? E mesmo após a reforma de Josias, depois que Josias morre, os seus filhos já começam a pecar de novo. Então o coração do povo não tinha sido transformado, irmãos. Quando você vê alguém, irmãos, que está aqui, recebe do Senhor, aí hoje está glorificando a Deus, e aí amanhã, irmãos, está perdido no pecado, o que significa isso? Sabe, você está escutando hoje essa palavra, Deus está falando com você, está tocando em você, você chora, tal. Aí amanhã, irmãos, no primeiro convite, e eu vou usar um termo aqui, mas cada um sabe o seu, primeiro convite, irmãos, para balada, para o bingo, para o que seja o que for, né? Você vai lá e fala assim: eu acho que eu posso. E você sabe que Deus não quer que você vá. Deus sabe que você não quer que se envolva com isso, só que a gente toma aquilo para a nossa vida. Então Deus hoje, irmãos, está nos chamando a atenção. Deus está dizendo: olhe para mim, né? Olhe, não me abandone, seja fiel. Olha só, Jeremias 2:25, irmã Rosa. Quando parará de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas você diz: não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros, irei atrás dele. A nação de Israel é como um ladrão que só fica envergonhada quando é pego em flagrante. O povo, seus reis, oficiais, sacerdotes e profetas são todos iguais. Palavra dura, irmãos. Olha o que Deus está dizendo assim, ó. Vocês vivem fazendo errado, mas quando alguém vai lá e pega você no flagrante e fala: ó, peguei você, aí você fica envergonhado. Mas você não se envergonha quando você está fazendo escondido. Olha que palavra dura, irmãos. Que venhamos nos envergonhar dos nossos atos pecaminosos quando ninguém está vendo, irmãos. Daquilo que a gente faz, irmãos, dos pensamentos, dos desejos, irmãos, que ninguém está vendo, mas você pode, Deus está vendo. Então se curve diante dele e fala: Senhor, me perdoa.
Me perdoa, a mensagem é dura, irmãos, mas é verdadeira. E nós precisamos olhar para nós. A Bíblia manda você fazer uma autoanálise. Hoje o Espírito Santo, irmãos, está revelando essa palavra para você. Olha só, a mensagem dura, 29 e 31. Por que me acusam de fazer mal? Vocês que se rebelaram, diz o Senhor. Eu castiguei seus filhos, mas eles não aceitaram a minha disciplina. Vocês mesmos mataram seus profetas, como um leão mata sua presa. Ó meu povo, ouça as palavras do Senhor. Acaso tenho sido como um deserto para Israel? Tenho sido como uma terra de profunda escuridão? Por que então meu povo finalmente... Por que então meu povo diz, finalmente nos livramos de Deus? Não precisamos mais dele? Olha só, irmãos, que forte. Às vezes essa é a nossa atitude, irmãos. Né? Porque Deus nos exorta, porque uma situação acontece, você recebe uma exortação, você faz bico, não quero mais, estou desanimado, você fica rebelde. Não, meu irmão. Às vezes Deus vai te exortar porque Ele te ama. Como um pai que ama o seu filho e quer ter o seu filho de volta. Às vezes, irmãos, tem situações que nós passamos para Deus nos aproximar, né? Para você se aproximar de Deus. Porque a luta, irmãos, a prova, a enfermidade é um convite para a oração. Você estava longe, vou resolver. Aí quando vem o diagnóstico médico, aí você fala, meu Deus, e agora? E aí o médico fala, olha, agora, se você tem fé, ore. E aí o que Deus está dizendo? Olha, meu filho, existe causa melhor até do que seu corpo, que é a sua salvação. Porque o corpo vai morrer mesmo, mas a nossa vida é eterna. Então, meu irmão, fique com Jesus. Permaneça com Jesus. Não abra mão de Jesus por causa de enfermidade, porque situação aconteceu, porque você passou por A, por B. Permaneça com o Senhor. Nada é motivo. E aí Deus começa a questionar o povo. Deixa eu seguir aqui. Por causa das alianças. Eles achavam que as alianças iam resolver. Nós já lemos um pouco da história. Vimos que o Egito, fizeram aliança com o Egito, não resolveu. Tentaram fazer aliança com a Síria, não resolveu. E aí, né, Deus está mostrando, irmãos, as lutas que eles vão passar por causa disso. Olha só, o 35 e o 37. Ainda assim você diz, não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu julgarei severamente. Pois vocês afirmam que não pecou. Primeiro aqui, depois ali. Vai de um lado para o outro pedindo ajuda. Mas seus novos amigos no Egito decepcionarão, como fez a Síria. Em desespero será levada para o exílio com as mãos sobre a cabeça, pois o Senhor rejeitou as nações em que vocês confiam. Você confia. Elas em nada ajudarão. Então, ou seja, irmãos, eles estavam confiando nas nações e Deus está dizendo, não adianta. Não adianta vocês confiar. É isso, irmãos, vamos confiar no Senhor. A mensagem é tão dura, irmãos, que Deus classifica eles como uma mulher que se divorcia e uma prostituta. Vamos ler? Olha aqui, ó, Jeremias 3:1. Ó. Se um homem se divorciar da esposa e ela se casar com outro homem, ele não a receberá de volta. Por isso contaminaria a terra. Você, porém, se prostituiu com muitos amantes e, no entanto, quer voltar para mim. Então Deus está fazendo uma analogia para mostrar para Israel que estava fazendo. E olha o 2. Olhe para o alto dos montes. Existe um só lugar em que você não tenha se contaminado pelo adultério com outros deuses. Senta-se à beira do caminho como uma prostituta à espera de um cliente, sozinha, como um nômade no deserto. Contaminou a terra com a sua prostituição e a sua perversidade. Era a atitude deles, a atitude de pecado. E Deus está condenando. Deus está cobrando uma posição. Olha, vocês precisam ter uma posição. Pare de se relacionar com vários deuses, né? E aí Deus está mostrando que Israel tomou uma atitude e Deus preservou Judá para que não tomasse. E olha só, Jeremias 3:6, ó. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, viu que fez a infiel nação de Israel como esposa que comete adultério? Israel adorou outros deuses no alto do monte, debaixo de toda árvore verdejante. Pensei, depois de fazer tudo isso, ele voltará para mim, mas não voltou. E Judá, sua irmã traiçoeira, viu isso. Ela viu que me divorciei da infiel Israel por causa do seu adultério. Mas Judá, a irmã traiçoeira, não teve temor algum. Também me deixou e se entregou à prostituição. Xênia, que Deus está cobrando aqui, irmãos, uma posição. Olha, vocês viram o que eu fiz com Israel e vocês estão tendo a mesma atitude. Que Deus diz assim, irmãos, às vezes, quando olhamos uma atitude errada, irmãos, seja de quem for, às vezes e ver essa pessoa sofrendo, é para que a gente aprenda sem passar. Era isso que Deus
estava mostrando. Olha, vocês poderiam ver o que a sua irmã mais velha, que seria Israel, o reino do norte, passou e mudar, mas vocês escolheram o mesmo caminho. Mas Deus, irmãos, mesmo quando erramos, mesmo quando pecamos, Deus tem uma palavra de esperança. Deus é bom, irmãos. E olha, a palavra de esperança está no verso 12, 3:12. Portanto, vai e proclama essa mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: ó Israel, meu povo infiel, volte para mim, pois eu sou misericordioso. Não ficarei irado com você para sempre. Reconheça a sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor, seu Deus, e que cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir a minha voz, e eu, Senhor, falei. Então o que Deus está dizendo assim, ó, confesse o seu pecado. Para nós, irmãos, confesse o pecado. Márcia, Michele, irmã Helena, nós, irmãos, precisamos confessar diante de Deus, falar, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoe, né, irmãos? E o Senhor nos perdoa, irmãos. O caminho, irmãos, hoje é o arrependimento, foi o que nós falamos ontem, não muda, a palavra do Senhor é uma só, irmãos. Os profetas vêm, parece que nós estamos falando a mesma coisa, porque Deus tem uma palavra, se arrependa, creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. É a única palavra, é isso que Deus tem para nós, irmãos. E Deus traz uma palavra de salvação, olha o 15 e o 18. Eu lhe darei líderes segundo o meu coração, que os guiarão com conhecimento e entendimento. E quando a sua terra voltar e ficar cheia de gente, diz o Senhor, vocês não terão mais saudades da época que tinham a arca da aliança do Senhor. Não sentirão falta da arca, nem lembrarão dela. E não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. Todas as nações irão até lá para honrar o Senhor. Não seguirão mais os desejos teimosos do seu coração perverso. Naqueles dias, diz o povo de Judá e o povo de Israel, voltarão juntos do exílio no norte, para a terra que eu dei, e seus antepassados como herança para sempre. Então o que Deus está dizendo, olha, eu vou trazer, essa é uma palavra para Israel, mas para nós também, irmãos. Né? Hoje nós não precisamos de uma arca, irmãos. Nós não precisamos, irmãos, olhar para um lugar e achar, por isso que eu digo, irmãos, nós somos o templo, sabe? Você pode orar agora e Deus vai te escutar. Né? Nós nos reunimos na igreja pela comunhão, que é importante. Mas, irmãos, Deus te escuta agora, daqui a pouquinho nós vamos orar. Eu tenho só mais uma palavra para ler e nós já vamos orar. Então, meus irmãos, Deus está dizendo que Ele daria um líder segundo o coração. E nós temos hoje o nosso maior líder, é o Senhor Jesus. É Ele quem lidera através do Espírito Santo em nós. É Ele que diz, vai, volta, levanta, fica. Então nós temos o Senhor, irmãos. Adore, busque, clame, sabe? Deus está dizendo. Né? Eu vou colocar paz no coração de vocês. O que nós não podemos, irmãos, viver a vida como se Deus não existisse. Viver a vida como se Ele não tivesse deixado uma palavra. Então, irmão, leia. Né? Vamos estar juntos. Vamos viver a palavra. É isso que Deus está dizendo. E por último, irmãos, já vou encerrar. Jeremias 3,19. Disse comigo, como eu gostaria de tratá-los como filhos. Meu maior desejo era lhe dar a linda terra, a herança mais excelente do mundo. Queria que me chamasse de pai e que jamais se afastasse de mim. Mas você me traiu, povo de Israel. Foi como uma esposa infiel que abandona o marido. Eu, o Senhor, falei. Ouvem-se vozes no alto dos montes, choro, súplica dos israelitas, porque escolheram caminhos tortuosos e se esqueceram do Senhor seu Deus. Meus filhos rebeldes, diz o Senhor, voltem para mim. E eu curarei a rebeldia do seu coração. Sim, nós voltaremos, o povo responde, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas dos montes não passam de ilusão. Somente no Senhor nosso Deus, Israel, encontrará salvação. Amém, meus irmãos? Esse texto diz tudo. Deus é um pai, irmãos. E Ele quer te receber como um filho amado. Quando Deus fala que Ele está preparando um lugar para nós, Ele está mesmo, irmãos. Isso não é história. Isso não é palavra de efeito. Deus tem preparado um lugar para a sua igreja. Mas volte-se para o Senhor. Se curve diante do Senhor. Deus nos ama. Deus te ama. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Vamos orar. Pai, obrigado, Jesus, pela sua palavra. Que, Pai, nos nossos momentos que estamos só, nos nossos momentos de luta, Pai, nós possamos nos lembrar de que o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, por tudo. Nós somos gratos, Senhor, pela sua palavra. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. E pedimos que o Senhor nos coloque no coração. Se há alguém aqui que precisa se arrepender hoje,
que tem vivido uma vida contrária à sua vontade, Pai. Isso aqui é um canal que o Senhor nos deu para pregar a palavra, para estudar junto com os irmãos da igreja, sim, mas também para aqueles que vêm, Pai, que estão distantes, que voltem. Eu sei, Pai, que nós iniciamos com o intuito de ser, né, e é uma escola bíblica aqui, mas nós queremos, além, Senhor, de aprender e estudar a sua palavra, há também, Senhor, a oportunidade para quem está fora, longe, voltar. E hoje o Senhor está dizendo, filho, filha, se você está longe, volte hoje. Aceite Jesus como o único e suficiente Salvador. Ou reconcilie com Ele dizendo, Pai, eu quero voltar. É só isso. É só isso que você precisa, porque o Senhor, Ele está nos chamando. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com você. Está te chamando para voltar. É hora. É hora de voltar a servir. É hora de voltar a amar o Senhor. E para quem já ama, o Senhor está dizendo, vai, prega o Evangelho. Hoje, começa hoje, não espere para amanhã não. Comece hoje para o amigo na academia, para a amiga na ginástica, para a vizinha, para o porteiro. Fale do amor de Deus. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar o caminho como Ele deu a mim. Deus vai dar a você. Pregue, anuncie, fale, deixe uma mensagem. Deus vai te usar. Pai, nós agradecemos por esse tempo e te louvamos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Né? Quem recebeu essa mensagem, né? Pois põe a mãozinha aí, dá um glória, diga aleluia. Amém? Deus é bom, Deus é poderoso, meus irmãos, com a nossa vida. Amém? Meus irmãos, amanhã não. Amanhã é sábado. Amanhã nós vamos estar aqui às 6 horas. Amanhã às 6 horas nós estaremos aqui orando, falando, lendo a palavra. Vamos ler amanhã, continuar lendo Jeremias capítulo 4 ao 6. Então não perca, sabe? Você está sendo abençoado? Põe o relógio para despertar aí, irmãos. Vamos ler Jeremias juntos, do 4 ao 6. E domingo, irmãos, às 10 horas, nós estaremos na nossa igreja, aqui na Avenida do Taboão, São Bernardo do Campo, 3659. Taboão, irmãos, é bem pertinho de São Paulo, tá? Estamos pertinho do Ipiranga, pertinho, né? Assim, não é tão distante, Sacomã, pertinho do Zoológico, então, pertinho de Diadema. Então, nós estamos aqui na divisa. Eu falo que é a tríplice fronteira aqui. Então, se você puder, vem estar conosco, tá bom? E que Deus abençoe você, meus irmãos. Que você tenha aí um dia abençoado, né? Final de semana que se aproxima, abençoado, né? Estamos sempre juntos, não esqueça disso. Que Deus abençoe e ótimo dia, meus irmãos.